Começando nesse mês de julho, saúde é meu direito. Amém. Saúde é seu direito? Amém. Saúde é nosso direito. Ok? E não tem como a gente não falar de saúde, né, sem citar. Eu peguei esses dois textos, um do Antigo Testamento e outro do Novo, que você conhece. Isaías capítulo 53, verso 4 e 5 diz, olha, certamente ele tomou sobre si. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. E no hebraico, enfermidades é choli, é estar fraco, é estar doente, é estar fraco do físico. Ele levou sobre si, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores, macob, dor física, ele levou sobre si. E ele também foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Rafa, ele é Jeová Rafa, o Senhor que nos sara, que nos cura, que nos curou, que nos sarou. E aí no Novo Testamento também, a gente vê isso escrito lá em Atos capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, esse poder aí, dunamis, esse poder dinamite, esse poder de arrebentar com as portas do inferno, com toda doença, com toda enfermidade, o qual Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando, e aomai no grego, curando a todos os oprimidos do diabo, curando as doenças do corpo, doença física, porque Deus era com ele. Aleluia. E a gente vai dar uma recapitulada no que a gente falou na última terça-feira, e depois a gente vai pegar, mas essa paráfrase aí é de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, é muito legal, porque diz que 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas a gente pode parafrasear, falando que ele não conheceu, Jesus, ele não conheceu doença, mas Deus o fez doença, Deus o fez enfermo, por nós, para que nele, eu e você, fôssemos feitos saúde de Deus. Você não pode esquecer disso. Obra da cruz, como o pastor Rafael na ceia ministrou, obra substitutiva na cruz do Calvário. Eu não tenho que carregar, nem você tem que carregar lixo do inferno sobre o teu corpo. Diga amém. Você não tem, não precisa carregar, porque ele já levou, ele já tomou sobre si. Mas a gente começou a ver que na igreja ainda existem muitos pensamentos errados a respeito de cura divina. E eu compartilhei com vocês que semana passada, mudando a estação do rádio, eu muito pouco escuto rádio evangélica, até por conta de tudo aquilo que acaba acontecendo, mas numa passagem dessa de dial, eu vi que estava tendo aqueles famosos debates, eu falei assim, não, hoje eu vou dar uma ouvida, vamos dizer assim. Aí comecei a ouvir, e estava falando sobre cura, e não demorou muito, um dos pastores que estavam comandando ali aquele encontro, pegou e falou exatamente o que eu tinha falado aqui numa terça-feira. Pastor, mas doença não dá em poste, né? Doença tem que dar na gente. E aí cada um deles foi concordando com aquela frase. Cada um deles, aí começou a levantar, realmente, eu sou diabético e tal, não sei o que, isso, eu sou hipertenso, e começou aquela enxurrada ao vivo, às 11h pouca da manhã, de doença e de enfermidade. E você imagina a quantidade de pessoas que estavam ouvindo aquilo, estavam tomando, ele já levou, ele já tomou sobre si, mas as pessoas estavam tomando toda a lixarada de volta. É isso mesmo. A minha hipertensão, a minha diabetes, a minha doença, porque afinal de contas os caras que são homens de Deus, eles estão declarando categoricamente que doença não está em poste. E aí o inferno aproveita isso para o quê?
trabalhar a nossa mentalidade para a gente chegar à conclusão que o inferno quer que a gente conclua. Não é que é verdade? É isso mesmo. Não vai dar em poste. Tem que dar em alguém. Esse alguém sou eu. Porque, afinal de contas, o mundo está assim, o mundo está assado e tal. Por que eu vou ficar fora disso? E as pessoas começam a tirar suas conclusões e começam a ter pensamentos errados. E a gente começou a ver esse tipo de pensamento errado, ok? E o primeiro pensamento errado que a gente colocou aí, eu até falei que isso foi tirado da escola bíblica, quem fez vai lembrar, e quem ainda não fez, já estou te dando aí uma palhinha, de que doença é uma bênção. A gente falou isso aqui na última terça-feira. E tem gente que crê nisso. E é verdade. E a pessoa lança aquela seguinte frase, poxa, quantas pessoas foram salvas por conta da doença, o cara estava lá nas últimas dele, aceita Jesus, miserável, aceita, aleluia. Mas não é por causa disso que eu vou pegar e agora vou declarar com a minha boca de que doença é uma bênção, porque algumas pessoas, talvez, no seu último momento desesperador, falou, rapaz, vai ou racha, é agora. Está muito claro isso lá em Deuteronômio capítulo 29, você vai ver que doença não é bênção, doença é maldição. Doença é maldição. Então, tome cuidado com isso. Numa certa ocasião, numa revista de uma determinada denominação, estava escrito o seguinte, estudos bíblicos acerca de problemas existenciais. Título bonito. Estudos bíblicos sobre problemas existenciais. E aí o subtítulo estava assim, vença a enfermidade. Legal, aleluia. Pode dar um aleluia? Aleluia. Vença a enfermidade. Só que aí continuava o título da revista, felizes são aqueles que podem dizer quando doentes, isto é obra do meu Pai, portanto é bom. Que revista do cão. Que revista do inferno. Então, tome cuidado com esse tipo de pensamento e com esse tipo de declaração, porque às vezes pessoas que estão do teu lado, que trabalham com você, que às vezes estão na igreja, elas dão esse tipo de declaração, e elas vão falando isso. Poxa, que interessante. Pastor, mas elas se baseiam em quê? 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Olha só, em tudo dai graças. Só que em tudo dá graça levar uma vida de doença, de miséria, de pobreza, tomando pancada do diabo, eu não tenho que dar graça sobre isso. Isso não faz nenhum sentido. Doença não é algo enviado por Deus. Lá em Tiago, no capítulo 1, verso 17, eu li para você, Tiago diz o seguinte, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito são de onde? Do capeta? Não, lá do alto. Vem de Deus, são lá do alto, que desce do Pai das luzes. Agora olha que interessante, aonde, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então para com esse papo, e tudo dai graças, calma aí, se Satanás me oprime, eu vou dar graças à opressão do diabo na minha vida? Não, eu vou combater com a minha fé, eu vou combater com a palavra de Deus, e eu não vou ficar abraçando esse conceito, esse pensamento errado, de que não, é uma benção. Vamos lá, vamos viver. Ok, querido? Jesus, ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. O segundo pensamento que a gente viu é que doença, ela pode ser uma punição enviada da parte de Deus. Que sentido essa frase faz que justamente Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que nós fôssemos libertos de toda a escravidão de doença, de miséria, de morte eterna? Não faz o menor sentido, mas as pessoas abraçam isso. Nós precisamos ter cuidado. Às vezes as pessoas até têm esse tipo de conceito, não é por mal, aprenderam dessa forma. Quantos aqui não foram criados dentro de um lar evangélico, de um berço evangélico, onde você vê assim, poxa, Deus é um Deus castigador. E cantávamos
Claro que não, eu com o pastor Rafael, que ele era muito pequenininho. Né? Mas aquela famosa musiquinha, cuidado, boquinha com que fala, cuidado. Ó, a Rafa cantou. Tia Márcia, olha aí, ai Jesus. Bom, você se resolve com ela, eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Mas a questão da música era o seguinte, que no final ela dizia assim, olha, o Salvador está olhando para você. Pois é. O Salvador, ele está olhando lá de cima para você, com um taco de beisebol desse tamanho, a rachar o teu crânio, e você simplesmente... Eu vou falar, inclusive, sobre isso no domingo de noite, falando a respeito de passado, de culpa. Ok, queridos? Deus não envia punição nem castigo para ninguém. Ok, queridos? Tome cuidado. E aí a gente leu, você não precisa abrir, a gente leu lá em Marcos, capítulo 7, do verso 5 ao 9, falando a respeito de se guardar a tradição dos homens. E muitos preferem, muitas vezes, guardar a tradição de uma igreja, de algo que foi falado, do que ao que diz a palavra de Deus. Deus é um Deus de amor. Por isso, quinta-feira, nós estamos renovando a nossa mente para que esse tipo de pensamento, ele não fique grudado em nós. E achando assim, poxa, mas eu devo estar passando por isso, eu devo estar com essa enfermidade, porque Deus está querendo me castigar, Deus está querendo me punir. Cara, Deus é Deus de amor, Deus é amor, Deus te ama demais, incondicionalmente, independe do que você faça ou deixe de fazer. É claro que Deus é uma pessoa, se a gente pisa na bola, ele se entristece. Deus não bate palma para o nosso erro, para o nosso pecado, mas ele não varia, ele não vai te amar menos porque você pisou na bola, porque eu pisei na bola, ele não vai deixar de te amar, nunca. E punir, nem se fala. Isso não faz parte do caráter do Deus que nós servimos. Amém, queridos? Então, a gente falou essa frase aqui também, que é muito legal. Não é suficiente. É bom conhecer o que Deus pode fazer, mas não é suficiente. O que é necessário saber o que Ele quer fazer. Eu preciso conhecer. Eu sei o que Deus pode fazer, mas eu preciso saber o que Ele quer fazer. Senhor, Tu podes purificar-me? E Jesus falou para ele assim, meio que você está certo, você tem um bom conhecimento, não, olha só, eu quero, fica limpo do teu mal, eu quero, e nós precisamos saber o que Ele quer fazer, e não somente conhecer o que Ele pode fazer. Muitos, até mesmo aí fora, não, Deus pode, mas a gente precisa ter essa certeza de que Ele quer fazer. Você tem essa certeza? Você tem essa certeza que Deus quer te curar hoje, e Deus quer te abençoar hoje, e não somente ter um conhecimento técnico, científico, religioso, de que, eu sei, eu já li em alguma parte da Bíblia, que Ele faz sim, mas Ele quer fazer hoje, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, queridos. Terceiro pensamento errado, e aí a gente continua, a gente vai fechar, é esse aí, eu mereço estar doente. E essa conclusão, ela muitas vezes ela acaba chegando mais cedo ou mais tarde. Porque eu fiz determinada coisa, então eu mereço isso ou aquilo outro. E nesse caso de enfermidade, muita gente pula para esse estágio, para esse pensamento errado. Eu mereço estar. Abra comigo lá em Salmo 103, verso de número 10. E esse verso, ele coloca por terra, não só esse pensamento, eu mereço estar doente, eu mereço passar por isso, eu mereço passar por aquilo, eu mereço estar vivendo essa condição, eu mereço. Vamos ver aqui, Salmo 103, verso 10. Diz lá o seguinte, olha, que Deus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, e Ele não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Eu vou repetir para você, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, e Ele não nos retribui
consoante as nossas iniquidades. Então, queridos, por mais errado que eu e você a gente possa estar, Deus ele não vai tratar nada com você com base em erros. Não. Não é uma questão também de merecimento ou de desmerecimento. Não, eu não mereço ser curado. Não, eu mereço ser doente. Não, porque eu fiz isso. Não se trata disso. Não é merecimento. É uma questão de crença. É uma questão de fé, de acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Ah, pastor, eu posso vir passar por situações por conta de escolhas erradas e tudo mais? Pode. É a lei da semeadura. Mas olha só, nós temos um Deus amoroso, compassivo e misericordioso, que não vai fazer com que a gente ande doente por conta, não, mas esse aqui merece mais, esse aqui merece menos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele não faz isso. A gente não pode se posicionar diante de Deus com base em mérito. A gente não pode se posicionar diante de Deus com base em capacidade, ou com base em habilidades, ou por falta delas. Eu vou crer porque eu tenho essa ou aquela habilidade, porque... Não. A gente precisa ter um posicionamento direito, sabendo que eu vou receber saúde para o meu corpo, porque é uma questão de aliança, é uma questão de natureza, é uma questão de conquista. Ele conquistou na cruz do Calvário. É minha aliança, agora faz parte da minha natureza, andar com saúde. A minha natureza agora é essa, andar com saúde. Essa é a questão, queridos. Então, anote essa frase aí, cura. Isso é muito legal. Cura não é uma recompensa. Pastor, eu tenho sido tão bonzinho, então por isso Deus tem feito tudo na minha vida, sou tão bonzinho. Cura não é uma recompensa. Cura, prosperidade, vida de relacionamento pleno, saudável, marido, mulher, é um presente. Não é uma recompensa. Isso aí cai por terra toda a questão de merecer ou de desmerecer. Nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos nada. O que estava destinado para cada um de nós era queimarmos no inferno. Esse era o nosso destino. Mas Jesus, ele põe um fim nessa história. Ele resgata tudo aquilo que o diabo roubou. E, querido, eu falo para você nessa noite, se o inferno, se Satanás, ele tem roubado a tua saúde, você vai colocar isso por terra nessa noite, no nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito. Então, queridos, cura não é uma recompensa por conta do meu mérito pessoal. Mas cura, ela é um presente para todos aqueles que se tornaram novas criaturas. É como um dom, é um presente para todos nós. Pastor, mas como é que eu recebo esse presente? Você vai receber como tudo aquilo que nós recebemos, mediante a fé, mediante a crença, mediante você abrir o teu coração para Deus e acreditar na palavra. E colocar a palavra como algo máximo na tua vida. Não, é a palavra de Deus, é a ordem de Deus, é o comando de Deus que vale. Apesar de diagnóstico, apesar de falar, apesar de eu já ter ido no Google e o que eu estou sentindo agora, daqui a 3 meses eu vou morrer. Apesar de todas essas coisas, a palavra final sempre é de Deus. A palavra final sempre é de Deus. Outro pensamento errado, querido, quarto pensamento errado, que há um propósito na doença, que Deus tem um propósito na doença, como se Deus fosse o autor desse propósito. Deus não é, volto a dizer, parece algo básico, mas eu falei isso aqui para vocês e vou falar de novo. Precisamos pregar e falar o óbvio. O óbvio precisa ser
pregado, porque na hora do combate é com o óbvio que eu vou me agarrar. Deus não é Deus de doença, Deus não é Deus de sofrimento, Deus não tem propósito algum na minha doença, de me aperfeiçoar, de me tornar um crente melhor, não, porque agora eu estou buscando, porque agora eu estou jejuando mais. Deus não tem esse propósito. Deus, guarde isso, Deus não é o autor da doença. Você sabe quem é o autor da doença? Ele mesmo, pode falar fortemente. Isso. Ele sim, o propósito dele é esse: trazer sofrimento, matar, roubar, destruir, lançar enfermidade. Esse é o propósito das trevas, mas não é o propósito de Deus, nem na minha, nem na sua vida. Não é propósito de Deus andarmos doentes, não é propósito de Deus andarmos capengas, não é propósito de Deus gastarmos dinheiro e dinheiro e dinheiro com doenças e com enfermidades. Não é propósito de Deus. E eu e você temos a responsabilidade de colocar o inferno no lugar dele. Satanás, na minha vida, não. Na vida da minha família, não. Queridos, e o último pensamento. E esse aí talvez seja o pensamento que mais, pelo menos é o que eu mais ouço. Que é o tal da, se for da vontade de Deus, talvez eu seja curado, talvez eu seja chamado para esse emprego, talvez eu passe no concurso, talvez. E isso aí reflete um total desconhecimento a respeito da vontade de Deus. Eu vou dizer mais, essa frase aí reflete um total comodismo das pessoas em relação a Deus. Eu não mexo nada, eu não faço nada, eu não busco a Deus, eu não creio, porque afinal de contas, querido, nos posicionar em fé exige de nós um preço. Nós temos que pagar um preço, mas é muito mais fácil eu pegar e arremeter tudo para Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, vai, está contigo. Ou então tudo é culpa de Deus, Ele é que é culpado, Ele é que é culpado, Ele é culpado. Eu jogo tudo para Ele. Não, seja feita a vontade de Deus. E nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Mas é muito mais fácil eu declarar, seja feita a vontade de Deus, do que eu procurar saber, do que eu procurar descobrir qual é a vontade de Deus, no que diz respeito a finanças, a cura divina, a relacionamento, a santidade, a obra da cruz. Seja feita a vontade de Deus. Isso envolve, aí eu quero entrar nesse ponto, isso envolve a ação do Espírito Santo. Por isso a gente tem aqui, toda última terça-feira, busca do batismo com o Espírito Santo. Se eu não estiver cheio dessa plenitude, se eu não estiver lotado de Deus, querido, isso aí vai ser exatamente desse jeito. É a vontade de Deus. Porque eu não tenho certeza de nada. Eu não tenho certeza de nada. Então as coisas vêm na minha vida e eu considero elas como tudo coisas normais. Eu falei isso aqui há 2 terças-feiras, quando a gente começou essa série. Olha só, não veja as coisas como o mundo vê, como naturalmente elas são, mas veja do ponto de vista de quem? De Deus! Veja do ponto de vista dele. Mas eu só vou conseguir ter essa visão correta se eu estiver cheio do Espírito Santo. Porque aí as coisas vão acontecer. Para. Na minha vida, no meu corpo, não. No meu corpo, não. Na minha casa, não. Na minha família, não. Nos meus negócios, não. Não, tira a tua mão. Capeta, tira a tua mão. Isso é atuação, isso é obra do inferno. Ser cheio do Espírito Santo me faz, no dia do combate, no dia da perturbação do inferno, eu saber direitinho o que eu vou fazer. Autoridade do nome de Jesus. Confessar, declarar a palavra de Deus a respeito daquela situação. Certamente ele tomou sobre si. Satanás, olha só, ele já levou. Não vem perturbar, não. Não venha. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, que está muito clara na sua palavra, que é uma vontade boa, perfeita, agradável, que é a vontade de abençoar os seus filhos,
de nós vivermos aqui nessa terra, vivermos o melhor dessa terra. Ah, mas tem crises, mas tem isso. Sempre existiu, sempre teve. Sempre houve perseguição, sempre houve fome, sempre houve violência. Não somos exclusivos em passar essas situações. Pessoas, no próprio século XXI, passam por situações piores do que as nossas. Estão perdendo a vida pelo nome de Jesus. E nós estamos aqui. E nós precisamos conhecer, para que a gente não fique toda hora remetendo para Deus. Não, Senhor, se for da Tua vontade, se for da Tua vontade. A gente precisa sair, né? Nós precisamos sair do prato pronto, de jogar no micro-ondas lá do espírito lá, digitar 15 minutos e pegar prontinho, sem fazer força, sem pegar e nos posicionar, e a gente vai só engolindo, mas eu preciso ter esse livro aqui como o meu manual de vida, que me mostra o que eu tenho que fazer, como me posicionar. E Jesus fazia exatamente isso. Ele sabia exatamente qual era a vontade de Deus, ele não estava de bobeira, ele não estava andando perdidão. Ih, caramba, e agora? E agora? O que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Ele sabia exatamente. E cada um de nós aqui tem que saber exatamente o nosso propósito aqui. E um deles é o seguinte: não, o meu propósito é servir a Deus, é ser uma bênção, e para que isso aconteça, o meu corpo não pode estar doente. Eu tenho que ter um corpo saudável para fazer a diferença. Então, queridos, isso passa muito por nós sermos cheios do Espírito Santo. Jesus sabia a vontade de Deus porque era cheio do Espírito Santo. Amém, querido? Quero convidar você a ficar de